Reflexão do dia 3 de novembro de 2023, 30ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Martinho de Lima, patrono dos barbeiros. Ó Deus, que exaltou o humilde, que fizeste São Martinho, teu confessor, entrar no reino celestial, concedei através do seu mérito a intercessão, de modo que possamos seguir o exemplo da sua humildade e caridade na terra, para que um dia estejamos também com ele no céu, através de Cristo nosso Senhor. Amém. São Martinho de Lima, intercedei por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para a primeira leitura, que está em Romanos, capítulo 9, de 1 a 15. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar eu mesmo ser segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça. Paulo está falando aqui aos romanos que ele, sendo judeu de Israel, e também ele está muito triste porque o seu povo rejeitou a presença de Deus, o seu povo rejeita a presença de Cristo. Então eu tenho o desejo de ser eu mesmo segregado. Talvez eu possa ser condenado junto com o meu povo, né? Porque eu amo o meu povo, eu amo a minha raça. Mas, infelizmente, eles não reconheceram Cristo e não estão reconhecendo. Eles são israelitas, igual eu sou, assim ele continua. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à humanidade, Cristo Jesus, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós estamos diante de Paulo, que está assim perplexo, porque ele não consegue compreender como que seu povo rejeitou a proposta de Deus. Porque todas as profecias, todos os patriarcas, os profetas, toda a palavra, tudo que foi profetizado estava acontecendo. Era um tempo onde estava propício acontecendo. Rejeitar a presença de Jesus Cristo com tanta evidência, sim, teria que ser uma pessoa muito teimosa, e os judeus da época foram muito teimosos mesmo, e permanecem alguns até hoje na teimosia de não aceitar Cristo Jesus. Então ele fala assim, tenho no meu coração uma tristeza profunda, uma dor contínua, a ponto de desejar eu mesmo também ser condenado. Se eles forem condenados, eu quero ser condenado com eles. Ou seja, ser segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Tanta convicção de que Paulo tinha da presença de Jesus, da concretização da promessa do Pai, né? Toda a profecia se concretizando, Deus se fez homem no nosso meio, tudo conforme as profecias. Jesus, antes de morrer na cruz, lá ele falou, tudo já foi consumado, todas as profecias foram cumpridas. Depois também a ressurreição de Jesus Cristo, incontestável. Então, se ela não foi comprovada nem pela religião da época, ao contrário, está nos relatos romanos, testemunho sobre testemunho de que Jesus ressuscitou, todas as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Bom, mesmo assim, eu não me impressiono muito se os judeus não aceitarem, alguns não aceitam até os dias de hoje, porque muitos estão em crise religiosa, praticando a apostasia, ou seja, receberam a herança da fé, mas agora viram as costas, criticam a igreja, não aceitam Jesus Cristo, não aceitam os mandamentos do Senhor e nem tampouco suas leis, apostando-se, apostasia, né? Virando as costas, rejeitando os valores que receberam de seus pais e avós, né? De toda a geração passada,
procuram agora viver afastado de Deus, afastado da religião, sem compromisso nenhum com a verdade, praticando em seus corpos os pecados, né, os devarios desse mundo, dessa loucura, né? Então é necessário termos uma conversão firme, voltados para Deus, voltado para o mandamento do Senhor e principalmente na experiência do amor que Deus tem para com cada um de nós. Salmo. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Então o Salmo, o responsável de hoje é o Salmo 145, 47, que nos pede para glorificar o Senhor, Jerusalém. Jerusalém é família, Jerusalém é igreja, Jerusalém são aqueles que estão congregados no Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores a teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e para a palavra que ele diz que corre veloz. Então, glorifica, Senhor, Jerusalém. Então, quem glorifica é o próprio Deus, que também nos glorifica. E outra coisa, e glorifica, Senhor, Jerusalém significa que da parte do povo nós devemos glorificar, exaltar o nome do Senhor. Mas também da parte de Deus, é Ele também que nos dá o Espírito, né, capaz de nós habitarmos e para que nós nos sintamos assim, filhos abençoados de Deus. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa a condição do nosso pecado, não importa. O que importa é não afastar-se de Deus, não abrir mão da presença de Deus em nossa vida. É Deus que nos transforma, é o Senhor que nos dá vida nova. Anuncia, Jacó, sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Está vendo? Deixa que Deus toque em você. A lei de Deus, os seus preceitos, vão se acomodar na nossa alma, na nossa mente, de forma que vai nos trazer somente paz. Nenhum povo recebeu tanto carinho e nenhum outro revelou os seus preceitos. Então é a tua igreja, Senhor, que clama como filho. Nós que somos pais, clamamos agora pelos nossos filhos. Não os deixes ficarem perdidos nesse apelo mundano de pecado, mas como pai e como mãe, dobramos o nosso joelho agora em favor da nossa casa. Abençoe, Senhor, os nossos filhos. Amém. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas, capítulo 14, de 1 a 6. Aconteceu que, em um dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então, era uma autoridade. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Hidrópico aqui é o acúmulo de líquido nas células. Pode concentrar-se nas pernas, nos membros, nas mãos inchadas, que talvez nem consiga fechar, ou irriga também o rosto, às vezes, causando problemas de visão, respiratórios, ou concentrado na região do abdômen. Então, a hidropisia é uma doença que incomoda muitas pessoas. Então, estava na frente dele um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou ao mestre da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Jesus faz a pergunta para eles. Mas eles ficaram em silêncio. Aquela pergunta incomodou, né? Então Jesus tomou o homem pela mão e curou na frente de todo mundo. Curou e despediu. Agora imagina assim que essa cura, ela deve ter sido assim extraordinariamente incrível, porque aquele homem totalmente inchado, ele desinchou como um mistério de Deus, né? Para Lucas falar que ele foi curado ali, né? Ele tomou o homem pela mão, curou, né? Então eu imagino que essa cura foi completa ali na presença de Jesus. Milagre. Aquele homem desinchando. Para onde foi tanto líquido? Evaporou? Não sei como é que foi. Mas este homem foi curado. E o Senhor então o despediu. Depois ele disse:
Se alguém de vós tem um filho, um boi, que caiu no poço, por exemplo, não iria ao poço logo e tiraria o seu filho ou seu boi, mesmo sendo em dia de sábado? Eles não foram capazes de responder nada. E por isso, terminaram a noite ali em silêncio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos enche, aquilo que nos torna sem visão ao pecado. Toca, Senhor, em nós, como curastes esse hidrópico. Cura, Senhor, dá nós também de toda resistência à santidade. Que possamos, Senhor, a exemplo do vosso Filho, São Martinho de Lima, exercer a misericórdia pelos nossos irmãos, amar os nossos irmãos, como fizeste a São Martinho, um coração tão dócil à vossa presença, e que no testemunho de Jesus Cristo possamos converter muitos corações a Ti, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.